Fala pessoal, estou aqui aguardando os meus enteados na aula de Jiu-Jitsu e para aproveitar o tempo, o vídeo de hoje vai tratar sobre um insight que relaciona baixa e alta preferência temporal com moeda forte barra moeda fraca e também com a propensão à criminalidade. Esses dias eu compartilhei no Instagram uma fala do Saifedean Ammous, e ele estava falando em inglês, tratando justamente sobre esse tema. E a expressão baixa e alta preferência temporal, elas aparecem no capítulo inicial do livro Democracia, o Deus que Falhou, do Hans Hermann Hoppe. Esses conceitos vão ser importantes de serem compreendidos para que o vídeo de hoje possa fazer algum sentido. Uma alta preferência temporal significa que a pessoa está mais disposta a viver o presente em detrimento do futuro. O cara vai viver hoje, vai comprar o que dá na telha e foda-se o dia de amanhã. Por outro lado, uma baixa preferência temporal significa que a pessoa está mais disposta a sacrificar o presente, se conter, não sair para comprar a água que eu estou com vontade de tomar agora para me hidratar e minha voz ficar melhor para o vídeo, favorecendo o futuro. E a baixa ou a alta preferência temporal vão ter uma relação muito direta com a moeda ser hard ou ser soft, a moeda ser forte ou ser fraca. Uma moeda forte nada mais é do que um meio de troca líquida que, com o passar do tempo, ganha valor. Já uma moeda fraca é um meio de troca que tem a liquidez, que, por ser criada com facilidade, por isso soft money é fácil de criar, ela tende a perder valor com o passar do tempo. Se a moeda é forte, tende a valorizar com o passar do tempo, o que as pessoas vão ter? Vão ter uma baixa preferência temporal, porque vão querer economizar, já que a moeda vai valorizar com o passar do tempo. Por outro lado, se a moeda for fraca e com o passar do tempo a moeda desvaloriza, vale mais a pena a gente gastar no dia de hoje. É só lembrar dos tempos de hiperinflação, as pessoas se livravam da moeda, né? A lei de Gresham. Moeda fraca vai, moeda forte fica. E a pergunta é, o que esses comportamentos que são oriundos da moeda ser forte ou ser fraca relacionam-se com a atividade criminal? A atividade criminal é uma atividade que, per se, tem elevado risco. Claro que ela vai se dividir em diferentes graus de risco. Hoje em dia, os índices criminais estão muito mais baixos do que alguns anos atrás, e isso é decorrência da própria migração dos criminosos para meios menos arriscados. Pô, o cara vai roubar uma carteira na rua, o que ele precisa ter? Ele precisa ter uma arma, que é um instrumento caro, ele precisa se arriscar muito mais do que alguém que vai passar um trote no telefone ou fazer engenharia social, só precisa ter um celular. Mas de qualquer maneira, o comportamento criminoso é sem dúvidas um comportamento de alto risco, e é por isso que os criminosos fazem essa relação risco-retorno. Quando a propensão temporal, quando a moeda é mais fraca e como consequência as pessoas têm mais incentivo de viver o presente em relação a deixar para o futuro, elas adotam riscos maiores. Elas têm um comportamento mais voltado para o presente, porque se comportar de uma maneira mais contida, mais pró-futuro, será menos recompensado. É justamente o que o Saifedean Ammous fala naquela entrevista. E no seu livro O Padrão Bitcoin, ele também comenta isso em termos de confronto entre países, não só a criminalidade na rua, mas também confrontos entre países. Pô, vai valer mais a pena, ao invés de entrar em guerra com um país, valer-se de investimentos que são mais conservadores. Outro detalhe interessante que é trazido na obra é justamente a característica de uma moeda forte global, como ele prega o próprio Bitcoin, e a sua potencialidade de fortalecer os laços entre países. Vejam só atualmente todos os gastos que são gerados na conversão de uma moeda para outra.
E um argumento que é bastante utilizado por economistas é a relação entre países que fazem comércio entre si tendem a entrar menos em guerra, porque é mais fácil tu comprar o que tu quer vendendo o que o outro quer, do que ingressar num confronto que tem altíssimo risco, altíssimos custos. Por fim, também outro ponto que o autor utiliza para atacar moedas fracas, como é o caso da moeda fiduciária, que pode ser impressa, pode ser gerada inflação, é na própria duração das guerras. Nós podemos observar, por exemplo, a moeda russa, que vem sendo muito inflacionada, e diferente de uma legislação que trata de impostos e que tem todo um regramento, tem que passar pelo parlamento. Nós aqui no Brasil temos todo um regramento para proteger justamente quem não quer pagar imposto. Uma moeda fraca e inflação permitem, como também já aconteceu no passado, que os confrontos se prolonguem no tempo, ao invés de depender desses métodos mais burocráticos e que nem sempre vão conseguir arrecadar, como a inflação por meio de impressão de moeda fará. Portanto, no vídeo de hoje, a relação entre assumir mais riscos está mais ligada a viver o presente do que assumir menos riscos e se resguardar para o futuro. Se vale mais a pena a gente viver o presente, já que deixar para o futuro a moeda não vai me trazer tanto lucro, uma vez que ela será inflacionada, isso propensiona as pessoas a adotarem não só mais riscos, mas, como consequência pela natureza da criminalidade, adotar comportamentos criminais. E daí, claro que eu acabei extrapolando falando de conflitos globais. Afinal, nosso canal aqui a gente visa tratar de ciências militares e elas envolvem tanto a defesa pessoal como também a defesa entre diversos países. Espero que tenham gostado. Acho que vai ser o meu vídeo mais longo do canal. Até a próxima. Tchau, tchau.